Pessoal, aqui é a Mila e hoje no Falando Sobre nós temos o Livro do Cemitério do Neil Gaiman, numa conversa sem spoilers, pode relaxar. Se essa é a sua primeira visita no canal, nós temos vídeos todas as quintas-feiras e às vezes aos domingos. Então, vamos começar falando sobre o Neil Gaiman. Ele é um escritor britânico, escritor de contos, romances, histórias em quadrinhos, como Sandman, roteiros. Você já ouviu falar de Doctor Who? Tem alguns episódios que foi ele que escreveu, como The Doctor's Wife. E ele também grava alguns dos seus próprios audiobooks. Acredito que o nome é Voice Actor. Não tenho certeza qual seria o nome em português. Ele já escreveu bastante livros e eu já li uma boa parte deles. Então, se você tiver interesse em falando sobre algum desses livros específicos, escreve aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre algum deles. Agora sobre o Livro do Cemitério. Dando uma visão geral, a gente tem um livro original e agora nós temos uma versão em quadrinhos que está sendo lançada ainda. O livro original tem algumas ilustrações e o quadrinho, obviamente, né? O original tem aproximadamente 300 páginas e ele é classificado como infanto-juvenil. Então, desde uns 8 anos de idade para 12 anos, mais ou menos. E era a categoria de fantasia. Uma coisa interessante da gente conhecer sobre esse livro foi o processo de escrita dele. A ideia para escrever esse livro apareceu em 1985, quando Neil Gaiman morava numa casa apertada de vários andares, não sei se em Londres, mas ele tinha um filho pequeno, o Mike, e esse filho dele era aficionado por um velocípede e não dava para ele ficar andando dentro de casa. A casa era apertada, tinha muitas escadas e o que ele fazia? Pegava essa criança e levava para andar de velocípede do outro lado da rua, na frente da casa dele, que aparentemente era um cemitério. E aí o que ele fazia? Ficava sentado, lendo, e o Mike ficava andando de velocípede super à vontade pelo cemitério. Ele via aquilo e pensava, nossa, como meu filho fica à vontade nesse lugar. Ah, por que não fazer um livro no estilo O Livro da Selva? Só que ao invés da criança ser encontrada por animais, aprender coisas de animais e criada por animais, ela vai ser encontrada por fantasmas, criadas no cemitério, aprender coisas de fantasmas. E foi assim que veio a história do Livro do Cemitério. E aí ele voltou para casa e começou a escrever. Escreveu a primeira página, parou e decidiu que ele não era um escritor bom o suficiente para escrever esse livro. E parou de escrever. Em 2004, quase 20 anos depois, ele decidiu que ele não ia ficar um melhor escritor do que ele já era e decidiu que já estava na hora de escrever mesmo. E ele viu que não se tratava de ter se tornado um melhor escritor, e sim de ter vivido mais, de ter criado os filhos dele. Porque o que ele explica é que esse livro é sobre a vida. Ele fala que nada mais interessante para destacar a vida do que você falar sobre ela num local onde quase todos os personagens já estão mortos. Ele diz que isso dá um destaque à vida. Ele fala que esse livro é sobre crescimento, sobre aprendizado, sobre você ir em frente. E essas mensagens que ele queria passar nesse livro, ele talvez não conseguisse naquela época, 20 anos antes, quando ele teve a primeira ideia de escrever sobre um menino que foi criado no cemitério aprendendo coisas de fantasmas. E sobre o enredo? Nosso personagem principal é o Nobody Owens, ou Bod em inglês. Em português, o nome dele ficou Ninguém Owens ou Nin. Logo de cara, a família do Nin é assassinada e eu acho que isso faz com que muitos pais decidam não comprar esse livro para os seus filhos. Mas, gente, isso é só o pano de fundo para ter a história. Acredito que você pode dar uma lida nesse livro e perder esse medo, porque não é esse o foco da história. Então, o Nin escapa, ainda bebê, e ele vai parar no cemitério. Quando ele chega no cemitério, há uma praticamente convenção entre os fantasmas que decidem se ele vai poder morar no cemitério ou se ele vai ter que ir embora. E é decidido que ele pode morar lá. E morando lá, ele começa a aprender coisas de fantasmas, como ficar invisível, caminhar nos sonhos, coisas desse tipo. Aí você me pergunta, mas como é que ele faz para comer? Coisas básicas de gente viva. Ele tem uma espécie de guardião, que é o Silas.
O Silas, ele vive entre os vivos e os mortos. Não diz muito bem no livro quem é o Silas, o que é o Silas, mas no quadrinho deixa mais de cara quem ele é. E como guardião, o Silas providencia as coisas que o Nin precisa para viver. E ao mesmo tempo, ele meio que desvia a atenção do assassino para que ele deixe o Nin em paz. E só mais uma coisa sobre o enredo do livro. Cada capítulo é dividido num intervalo de mais ou menos 2 anos da vida do Nin. Então, você termina um capítulo, o próximo vai ter passado mais ou menos uns 2 anos. Então você tem mais ou menos essa ideia de tempo. Vamos falar sobre o cemitério. Primeiro, no cemitério não tem só fantasmas, tem outras criaturas sobrenaturais. Existe uma ordem social, existem os seres enterrados no cemitério, existem os seres das catacumbas, as bruxas mais antigas que foram enterradas na época da Inquisição e assim vai. Existem relacionamentos entre os mortos e os mortos, entre o povo do cemitério e as pessoas vivas fora do cemitério. Mostram também um pouco sobre a vida dos moradores do cemitério antes deles morrerem ou se tornarem criaturas sobrenaturais. Existem sociedades secretas, existem mistérios nas catacumbas. Já citei os fantasmas das bruxas? Gente, esse personagem é muito legal. Fica ligado, quando aparecer, espera. E o que tirar desse livro? Eu vejo esse livro muito sobre família, sobre quem está lá com você, que criam, que educam, que buscam o seu melhor, que tentam fazer com que haja um crescimento e um amadurecimento de uma forma positiva. Isso que o pessoal do cemitério era pro Nin. Então eu vejo muito isso no livro. A história também é sobre amadurecimento, porque como é uma história que passa sobre a vida do Nin desde pequenininho, de bebezinho, até ele ter mais ou menos uns 15 anos, mostra esse amadurecimento dele, as consequências das escolhas dele, mostra esse aprendizado de que os seus atos têm consequências e que você tem que aprender a conviver com eles e aprender com as suas próprias escolhas. Acredito que quando você é mais jovem, você vai tirar uma informação desse livro. Quando você fica mais velho, você vai tirar outra informação desse livro. E uma coisa bacana e extra para todo mundo acho que ele é um livro legal para você sair de uma ressaca literária. Por quê? Primeiro, ele é um livro relativamente leve. Então, ele não vai ser pesado no ponto de te traumatizar, de te deixar cansado, já que você já tá numa ressaca literária, mas ele também não vai ser um livro, assim, muito bobo ao ponto de não te prender. Ele tem o tamanho certo para te fazer engatar na leitura novamente, sem ter um palavreado carregado ao ponto de te fazer largar, já que você já tá ressaqueado literariamente. Ele tem as descrições na medida certa para não ficar cansativo, é envolvente, tem personagens que são bem cativantes. Por exemplo, o próprio Nin é um herói muito bem escrito. É uma história feita para crianças, então por mais que hajam lágrimas no final, ele não é um livro traumático, pelo menos eu espero. E ele é um livro que se basta. É um livro só que você lê, terminou, pronto, acabou, você pode passar para o próximo. O Neil Gaiman está escrevendo uma continuação, aparentemente com o Nin adulto ou mais velho. Porém, esse livro em si se basta. Então você pode ficar tranquilo lendo só ele. E se eu ainda não te convenci que esse livro é tranquilo e bacana e você ainda tá com medo de mostrar esse livro pro seu filho ou pra alguém que é mais jovem, primeiro, experimenta dar uma lida antes. Não confia só na minha palavra, não. Segundo, dá só uma olhada nisso. O Neil Gaiman conseguiu 16 prêmios com esse livro, tá? E dentre eles, prêmios infantis. Um é a Medalha Newbery, que é o prêmio para o autor da obra de mais notável contribuição para a literatura infantil americana, pela Associação de Serviços Bibliotecários para Crianças da Associação de Bibliotecas Americanas. Só. E o outro foi a Medalha Carnegie, que é o prêmio de excelência dos livros infantis e juvenis escritos em inglês. Por exemplo, aquele livro 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness, também ganhou esse prêmio. Além desses dois que são focados para crianças,
dos 16, o outro que eu quero que você saiba ele ganhou o Hugo Awards de melhor romance de 2009. E o Hugo Awards, pra quem não sabe, é como se fosse o Oscar da ficção científica, algo assim. Ele ganhou entre todos os livros, de criança, de adulto, de tudo. Então, só pra vocês saberem que o livro é bom pra qualquer idade. E pra quem curte audiolivro, ele também ganhou o audiobook do ano. Ganhou como o melhor audiobook pra crianças entre 8 e 12 anos. Fica a dica pra quem tá com medo de mostrar isso pros filhos. Foi indicado pra melhor audiobook de suspense e thriller. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link para um vídeo em que o Neil Gaiman tá lendo um pedacinho do livro. É uma parte do audiobook, logo no comecinho do livro. Então, pessoal, é isso. Me diz aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou, se ficou curioso, se te interessa, o que você achou. Não se esquece, então, de deixar o teu comentário, de curtir, de compartilhar. Se inscreve no canal. Fica bem e até mais. Tchau!